Hoje, no Show Business, Ometo de Silveira Mello, presidente do Conselho da Cosan. A Cosan é a maior produtora de álcool do mundo. Não percam! Bem-vindo, Dr. Rubens. Obrigada por ter aceito o nosso convite e participar aqui do Show Business. Eu sei que os tempos estão difíceis, mesmo para quem está trabalhando em casa, né? São 24 horas de trabalho, tudo em função dessa pandemia. Mas eu queria começar por uma coisa gostosa, que eu acabei de ler seu livro, O Inconformista, lançado recentemente. Por que esse título, O Inconformista? Bom, Sônia, antes de mais nada, é um prazer sempre estar com você, ter essa conversa, que ela flui muito, muito gostosa, é um bate-papo muito, muito gostoso. Então, esse título de Inconformista, né? Quando eu procurei o Agnaldo para escrever o livro para a gente, né? O Agnaldo Silva, né? O novelista. O Agnaldo Silva. A gente foi fazendo uma série de entrevistas, conversando, contando a história toda, e a gente sempre meditando qual seria o título, né? E ele interpretou muito bem a minha personalidade, né? Eu sempre fui uma pessoa que desde garoto, desde na época de colégio, de primário, essas coisas todas, eu sempre fui uma pessoa que nunca aceitei as coisas porque elas são impostas, né? Tudo tem que ser irracional. E ela não parava, tudo tem que ser racional. E ela não parava aí. Ela parava que eu sempre, se eu achava que ela não era racional o suficiente, eu sempre procurava uma maneira de deixá-la mais racional. Então, eu sempre fui um inconformista de aceitar as coisas como elas são. Eu sempre gostei do desafio, eu sempre gostei da criatividade para superar e para fazerem as coisas melhores do que elas são. Eu estava pensando aqui, você nasceu numa família de usineiros, né? Quer dizer, seu avô já tinha construído a primeira usina, acredito, né? E seu tio continuou os negócios e você está continuando. Nessa trajetória, você teve alguma dúvida que esse era teu caminho? Você teve alguma dúvida? Justamente por ser um inconformista? Não, eu vou plantar feijão, sei lá, vou ser industrial e vou fabricar motores. Você teve algum momento dessa sua Olha carreira? só, essa é uma história gozada. Você sabe que eu tenho a ideia de fazer esse livro há muito tempo, porque o tempo passa, as pessoas morrem, e a história tem que ficar. Você precisa deixar registrado como as coisas aconteceram, por que elas aconteceram. E eu sempre dizia, né, nessas conversas que eu tinha, que eu ia mentir pra caramba. Eu ia mentir, ia falar que foi tudo detalhadamente planejado, foi tudo detalhadamente feito, organizando para a gente ir montando o grupo que a gente montou. Mas a verdade não é assim. A verdade é que aos poucos, você vai subindo degrau a degrau e aproveitando as oportunidades que atravessam. Eu sempre quis, sempre fui, como eu falei para você, sempre gostei de estudar, sempre fui bom aluno, sempre fui um cara que gostei de empreender, sempre gostei de estudar negócios, de empresários, essas coisas todas, mas eu sempre fui aos poucos. Eu quis fazer a faculdade que eu fiz, eu quis ser independente, eu não quis depender da família, você sabe muito bem, porque eu vivi esse negócio de empresa familiar. Ela é muito boa porque ela tem um comando, mas ela é muito ruim quando a politicagem toma conta da empresa. E eu sofri muito com isso, porque eu via os desmandos que aconteciam na família, e meu avô, por exemplo, teve 7 filhos, e eu percebi às vezes algumas injustiças que foram feitas até com meu pai e tudo. Então, eu quis fazer um caminho solo, entendeu? Então, eu não sei se você sabe muito Para bem, trabalhar em outro grupo, né? falei Depois no trabalhar em outro Unibanco, lugar.
fiz o meu trabalho de formatura lá, depois eu fui quase 10 anos de CFO da Votorantim, entendeu? Então eu fui, e daí eu vim para o grupo quando começou a entrar em dificuldades financeiras. Eu tenho um tio que era o presidente, ficou doente, e daí eu vim para cá, e daí eu comecei a desenvolver e aplicar no setor sucroalcooleiro uma série de medidas e de decisões que antes não eram comuns no setor, né? O setor era um setor muito liderado por coronéis mesmo, eles eram coronéis, Exatamente. eram pessoas que Exatamente. plantavam cana, quando acabava a safra ia todo mundo pescar, e era tudo amarrado ao governo. Você tinha o Instituto do Açúcar e do Álcool que fazia tudo isso, e eu não me conformava com isso. Então eu já comecei desafiando o IAA para que não tivesse, acabasse com as cotas de produção, que tirasse o governo da exportação de açúcar, que não fazia sentido, de privatizar a logística do açúcar, criando. Daí vai nascendo a Rumo, vai nascendo tudo. Então, tudo dentro da conformidade. Hoje, olhando para trás, você teria tratado essa trajetória, essa combinação, vocês acabaram se acertando todos, diferente do que você tratou na época? Não, Sônia, eu faria tudo exatamente como eu fiz. Faria tudo exatamente como eu fiz, porque os conceitos e a maneira que eu achava que uma empresa tinha que ser administrada são exatamente que eu tive que lutar para conseguir impor isso na sociedade. E eu sou, eu acho bacana esse negócio do Abílio, mas eu, graças a Deus, eu tive tempo, eu tive uma luta com meus primos, meus tios, meus primos. Depois eu tive uma disputa mais suave, mais com meus irmãos, e graças a Deus foi tudo muito bem resolvido. Hoje nós temos um relacionamento muito bom entre todos nós e todo mundo satisfeito, porque o grupo, na direção que ele estava indo, ia ficar todo mundo pobre, né? Porque ele ia numa direção de má gestão, de um Bom, problema você de problemas financeiros. centuplicou, né? Tudo para É, todos. eu Você acho que muito mais que isso, nós centuplicou, multiplicamos né? 10, a empresa vai muito bem, é saudável. Hoje todo mundo tem um patrimônio, tem uma renda, nós temos um dividendo constante, tudo. Então, independente da parte financeira, porque às vezes você resolve a parte financeira, mas você não supera a parte emocional, porque numa vida Exatamente. ficam machucados. Eu, graças a Deus, eu confesso a você que tenho um ótimo relacionamento, e digo mais, eu tenho muito prazer em estar com todos eles, sempre. É uma coisa. Vocês são parecidos em muita coisa. Eu fico feliz de ouvir isso. É uma coisa Hoje, muito como é que bem, você. Oi? muito bem, uma coisa muito bem resolvida, Sônia, muito bem resolvida. Eu sinto saudades da Das época. brigas? E aí a gente volta a conversar. Eu me dou muito bem, tenho muito prazer em conversar com todo mundo, sem contar com os meus irmãos, que somos muito ligados. Binho, você hoje você implantou algum sistema dentro da empresa para os novos herdeiros, né? Daqui Não, porque 50, hoje, 100 anos? Sônia, hoje o nosso grupo ele é totalmente controlado por mim. Eu não Tá. tenho. Hoje eu controlo pessoalmente todo o Mas você grupo. tem filhos, Tenho genros. duas, tenho duas filhas, tenho um genro, tenho 5 netos, e eu estou aqui estou organizando e já organizei um sistema de partnership, na qual ninguém, para você crescer e para você administrar bem uma empresa, você tem que delegar, e para você poder delegar, você precisa até profissionalizar, você precisa ter muitos bons profissionais que vão te ajudar a construir isso. Ninguém faz nada sozinho, né, Sônia? Então eu Não. montei um sistema de que eles são meus sócios. Eles vão ao longo do tempo, é uma partnership em que eles têm, e minhas filhas, né, tem um genro que trabalha muito conosco, é muito competente também, então eu tenho esses partners que são os CEOs das companhias, as pessoas com um futuro muito grande, que pensam como eu penso hoje, que vão continuar com essa filosofia de trabalho
que tem o DNA da nossa companhia, e eles têm, as minhas filhas, obviamente, serão as controladoras, as donas, mas tem uma série de coisas que elas ouvirão os, 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 os partners, né? Para então, para ficar uma coisa bem equilibrada. É o equilíbrio do que eu fiz com o Agnaldo Silva. Hoje, qual é o maior talento que você destaca de uma pessoa? Você fosse escolher alguém de 20 a 30 anos para contratar, qual seria as principais qualidades que essa pessoa teria que ter? Olha, Sônia, eu acho que você está perguntando para ser o CEO do grupo, né? Eu acredito Não, não, muito. pode ser um braço direito, um braço esquerdo, enfim. Você tem vários, né? Eu acho que cada pessoa tem um talento, mas eu acho que a principal característica do chefe de um grupo desse, ele precisa ser muito mais técnico, muito empreendedor, porque eu acho que a parte de finanças é importantíssima. É um negócio que eu acompanho muito de perto e eu gosto de acompanhar muito de perto. Mas toda empresa que ela é presidida por um CFO, às vezes ele amarra muito a empresa. Exatamente. Então você precisa ter uma pessoa que seja empreendedora, que acredite, que conhece, que tenha tecnicidade de fazer isso e coloque ao lado dela um CFO, né? Bom para ajudá-lo, porque o mais difícil é você ter a pessoa criativa, né? A pessoa Eu que acho. gere Mas negócio, que isso, faz. a técnica, o computador não supre. Talvez a habilidade dela lidar com as pessoas, a habilidade dela de liderar um grupo. Isso é fundamental. Ela precisa Então, conhecer não é maior tecnicamente. hoje que a técnica? A inteligência emocional da pessoa tem que ser muito grande para que ela consiga liderar, entendeu? E que seja admirada por todo mundo e que todo mundo esteja nessa, nessa linha. Nessa Então, mesma vibe, né? você pega. Binho, eu vou te Foi interromper fazendo. aqui um minutinho para mais um bloco e a gente volta já já. Tá bom. Estamos de volta agora, Binho, e queria conversar um pouquinho com você sobre sustentabilidade. A sua área é muito importante para esse processo, para defesa do meio ambiente. O que vocês têm feito? O que a COSAN tem feito nesse sentido? A sustentabilidade, como nós estávamos falando, nós estamos investindo muito nisso. A gente está aumentando muito a produção de cana. Compramos agora há pouco tempo a Biosev. Nós estamos investindo em a produção de álcool de segunda geração. O álcool de segunda geração é o etanol de segunda geração, é o etanol que você faz da palha da cana ou do bagaço da cana. Isso significa que você aumenta a produção de etanol sem aumentar o plantio de cana, a área plantada de cana. Esse é um produto que só nós temos uma planta que faz isso no mundo em escala industrial. É uma tecnologia que a gente pegou quando fizemos a associação com a Shell. A gente implantou ela e temos o plano de continuar crescendo. É um Vocês produto precisam de menos espaço. menos espaço e você aumenta a produção. E é um produto que ele é muito requisitado no mundo inteiro, porque ele polui muito menos. Então, todo mundo quer comprar, é um produto que tem um ágio no mercado internacional. E tudo. Nós também estamos ampliando a produção de gás, né? Gás de biomassa, gás feito da vinhaça, é outro investimento que a gente acredita muito. Então, nós achamos que tem muita coisa para ser feito em relação à cana-de-açúcar. Você tem também hoje uma coisa que nós estamos investindo muito e pesquisando, são as células de hidrogênio, que se você colocar o etanol, né? O etanol é C2H5OH, a quantidade de hidrogênio que tem nele. Aí a Traduz indústria. para a gente, Binho, traduz para a gente. A molécula do etanol ela tem muito hidrogênio. Então você Tá. consegue tirar o hidrogênio dela e gerar energia com hidrogênio.
Então você pode conseguir até fazer o carro elétrico carregando ele com etanol, em vez de carregar a bateria e você Ser bicombustível? Pode ser não, elétrico e etanol? monocombustível. Você enche o tanque de álcool e ele toca um motor elétrico. Então, Nossa, isso para mim, eu sou leiga, para mim isso é uma grande novidade. não, você tem uma poluição muito menor, você não teria que investir em postos, em infraestrutura para fazer, não tem que deixar o carro carregando, porque a eficiência do motor elétrico é muito grande mesmo. Mas o problema que ela traz com as baterias, de jogar as baterias fora depois, da recarga, e a poluição para produzir energia elétrica. Todo mundo hoje Exatamente. calcula, diz que o carro, você pega hoje a Raizen, que é a nossa empresa que tem, ela, sequestro de carbono dela é muito maior que a Tesla. A Tesla, durante o tempo todo, a gente sequestra muito mais carbono que eles. Então, porque Nossa, então você tem que. a Tesla está fazendo uma publicidade melhor, né? Mas eles são bons de publicidade, eles são inteligentes, bolaram uma coisa, estão provocando o mundo nessa direção, mas o marketing dele é bem, bem organizado. Muito. Bem organizado. Nossa, Porque agora, isso daí, quando você já tem em produção, vocês vão produzir, como é que está esse não, não, isso projeto? é um negócio, a tecnologia já existe, é só você montar É um ela carro. econômica para você fazer. Tem a Volkswagen está interessada, outras empresas aí, a Bosch está anunciando hoje, está muito interessada nesse projeto. Mas daí, se você somar, o cara vai colocar energia elétrica no carro dele, mas ele tem, para produzir energia elétrica, ele tem uma usina a carvão. O carvão é altamente poluente. Então, se você somar a poluição causada para produzir energia elétrica, mais a produção, mais o consumo da energia elétrica no carro, a poluição é maior do que um carro híbrido a etanol. Binho, a indústria canavieira, as usinas, sempre foram tidas como grandes poluidoras, por causa da queimada da cana, tudo. Quando é que caiu a ficha para você? Falar, gente, temos que fazer isso de outro jeito. Por muito tempo, não faz. Como é que caiu essa ficha? Olha, Sônia, são dois aspectos, né? O primeiro da sustentabilidade da pessoa, do problema do meio ambiente, mas logo que eu comecei a trabalhar no grupo, e eu morava, né? Eu literalmente nasci numa usina de açúcar, né? Então, mas quando eu chegava e voltava, você via uma queimada de cana, então você via uma energia sendo jogada fora, uma quantidade enorme. Então era uma energia que era você tinha uma poluição enorme, porque isso criava fagulha, esse negócio todo, fumaça. Você tinha um negócio que fazia mal para o cortador de cana. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um estudo com uma empresa holandesa chamada Jacopori para estudar esse negócio. Daí veio o problema o Estado de São Paulo começou era no governo do Serra, né? Ele começou a apertar em relação à poluição e nós fomos o primeiro grupo a aderir ao protocolo do Estado de São Paulo de reduzir a queimada de cana de uma maneira violenta até acabar. Hoje não se queima a cana. Até porque em você não se queimando, você não polui e você tem a palha da cana que você pode usar para produzir o etanol de segunda geração e para produzir energia elétrica. Que hoje você vai para a usina, você leva a palha da cana, você queima ela nas caldeiras e transforma isso em energia elétrica. Entendeu? Então, Qual vai ser a próxima transformação? O empresário, pelas suas características, ele tem que pensar em 10, 15, 20 anos. Eu sei que com essa pandemia, com essa confusão é difícil, mas em termos de meio ambiente, o que você vê não, daqui eu 10, acho 20 anos? o negócio da pandemia, ele acelerou muito e ele colocou com as pessoas acreditando e dando mais valor para o problema da sustentabilidade e problema do controle ambiental. As pessoas passaram a dar mais valor para isso, porque até então era um discurso das pessoas
intelectualmente mais avançadas, mais estudadas, e ninguém ligava para isso, né, Sônia? Ninguém É ligava, verdade. todo mundo. Eu via que todo mundo fala, o etanol é limpo, o etanol é muito melhor que a gasolina, e realmente é. Hoje você chega de avião em São Paulo, você vê que o ar é limpo. Antes tinha uma camada, você chegava antes, você tinha uma camada de poeira em cima de São Paulo, de poluição. Hoje você não tem mais. Mas na hora de pagar 1% a mais, ninguém queria. O pessoal faz a conta no lápis, e hoje a juventude e os novos empresários e tudo estão começando a dar valor para isso. Porque até Eu acho que então, eles dão muito, muito. antigamente era como aquele decalque no carro que o cara colocou: sou a favor do imposto único, só o Antônio Hermílio paga. Então, Doutor Antônio, com quem você trabalhou há muitos anos, né? trabalhei. Então, porque ele sempre foi tido como o cara mais rico. Então, o cara, todo mundo queria, quer um ambiente, um planeta mais limpo, um negócio, mas não quer ajudar em Quer fazer nada. sua parte. Mas Mas eu acho que agora agora caiu a ficha, não eles acha? estão tá Você não acha? caindo, e o pessoal está dando muito mais valor para isso. Eu acho que essa nova leva de empresários, a juventude, eles ligam muito, primeiro, para o meio ambiente, segundo, para ter um propósito, né? Um propósito no que eles estão fazendo. Aí eu aproveito para te perguntar: você é uma pessoa jovem, você é um inconformista, né? Qual é o teu novo propósito? Você tem um novo propósito na cabeça? O que você pensa sobre isso? Mas em que aspecto você pergunta, Sônia? Profissional, assim, Eu, além eu digo, de ganhar dinheiro, né, assim, eu acho que a iniciativa privada foi se transformando. O foco, ganhar dinheiro, foi se transformando em querer outras coisas, né? Não é, só eu tenho, rentabilidade. primeiro eu agradeço muito você falar que eu sou jovem, né? Então, E é mesmo. eu eu tô com 71 anos, mas eu não eu não paro, né, Sônia? Eu estou sempre pensando, sempre desenvolvendo, sempre procurando criar. Tenho muita gente comigo me ajudando, né? Então você não pode parar. Você precisa ser um Então, eu fico inconformista. pensando no. Você mencionou a Tesla, né? Fiquei pensando no Musk, né? Ele quer ir para o universo, né? Ele quer um foguete para construir, Ele para é genial, viajar. ele é genial, é. É. Assim, você tem alguma coisa que você gostaria muito? Falar, olha, isso daí eu tenho um sonho de me teletransportar, sei lá, qualquer coisa Não, eu desse tipo. não. A gente está sempre se envolvendo, como eu disse, né, que eu ia mentir pra caramba. A gente vai passo a passo. A gente vai passo a passo aproveitando as oportunidades que aparecem, que você vê condições de fazer. Empresarialmente fazendo, nossas empresas, todas elas têm projetos maravilhosos, desde a ferrovia, desde a distribuição de combustíveis, desde do de distribuição de gás, todas elas têm projetos maravilhosos. E aí a gente vai, são desafios que você vai consolidando, você vai motivando. E Então, eu aí brinco. tem um desafio. O Brasil não se moldou, né, para ter ferrovias. O Brasil optou por rodovias. E agora está correndo atrás do prejuízo. Né? Você tem esse desafio, né? A Raizen, né? Tem Não, esse não, é desafio. arrumo, arrumo, arrumo. Arrumo, desculpa. Arrumo tem esse desafio. Como você vê isso? Então, a Rumo tem o desafio e está cumprindo muito o papel dela, porque até então as poucas ferrovias que a gente tinha não eram bem administradas, né? Então a gente conseguiu, que um negócio que puxou a gente foi para diminuir o custo de logística do açúcar, uma coisa foi puxando a outra e a gente acabou adquirindo a LL, né? E formamos a Rumo. E estamos investindo muito dinheiro naquilo que a gente eu sempre acreditei, a maneira mais barata de você desenvolver o país é você fazendo a ferrovia, porque o seu custo de logística diminui muito, você leva o desenvolvimento para o interior
do país e nós já estamos indo até Rondonópolis, temos outros projetos. Então, a O gente Brasil errou de não ter feito isso antes, né? errou muito, foi muito em rodovia, mas agora o ministro Tarcísio aí está muito envolvido, está fazendo um bom trabalho para desenvolver a malha ferroviária brasileira. E nós estamos participando muito disso, né? Tá. Vou E te fazendo interromper uma, mais um fazer, minutinho aqui. mas antes de você interromper, eu só queria dizer o seguinte: copiando o Musk, você não se preocupe, nós não vamos montar a Cosan Alcântara, lançar satélites à base de Alcântara. Tá, tá. Esse sonho você não tem. Não Tá. tem. Não tem. Um minutinho só e a gente volta. Bom, Binho, estamos de volta e queria conversar um pouquinho sobre Brasil, né? Você acompanha o país como eleitor, como empresário, como visionário das coisas do futuro. O Brasil sempre foi o país do futuro. Agora nós estamos mais velhos, esse futuro parece que ainda está um pouco longe. Como é que você vê os próximos passos? Que teria que se transformar no Brasil para que ele engatinhasse numa linha e ficasse nela? E não fosse a cada 4 anos você muda de linha, muda de governo, muda de política. O que poderia ser feito? Eu estou no jornalismo há tantos anos, não consigo ah, visualizar alguma coisa mais fixa. Como tem os americanos. Os americanos têm uma política, bem ou mal, tem umas coisas que não mudam. E a pessoa pode traçar uma linha, né? Sônia, esse negócio é um problema da democracia, né? A democracia que permite essa alternância de poder e que é muito importante, né? E, infelizmente, o Brasil apanha com isso aí, mas as instituições, elas no fim acabam funcionando, elas acabam se equilibrando. Agora, tem exageros para um lado, tem exageros para o outro, mas nós temos um país maravilhoso. Eu não seria tão pessimista de ficar toda hora achando que o Brasil é um país do futuro, significa que ele não está bem agora. O nosso país é um país muito rico, é um país com recursos naturais maravilhosos, deve viver um ciclo econômico bom por causa das commodities, né? Por causa das, da parte de mineração, tudo. Maior balança comercial brasileira de todos os É, tempos, né? Tivemos. ainda agora temos Tal. problemas de reformas que têm que ser feitas. Infelizmente, nós tivemos uma Constituição de 88 que Exatamente. teria que ser corrigida, ela teria que ser, não foi, entendeu? Tem muita coisa que tem que ser melhorada para você aumentar a produtividade do funcionalismo público, então as reformas que têm que ser feitas, né? E você tem as reformas tributárias que têm que ser feitas. Você tinha um. Desde que eu entrei no jornalismo há 30 anos, eu ouço falar da reforma tributária. 30. Ninguém faz, e vai, e volta, e a reforma administrativa. Eu acho que ela deveria vir antes da reforma tributária. Aí você tem toda uma desencontro, né, entre o judiciário, o legislativo e o executivo, que prejudicam muito as reformas que têm que ser feitas. Eu acho que, sem entrar em política, né, eu procuro sempre dar as nossas opiniões e sempre ficar perto dos governantes para tentar trocar ideias e tentar convencê-los das coisas que você acredita. Eu acho. Qual o papel do empresário na política? Você acredita que o empresário deveria entrar na política mesmo, ter cargos no executivo? Você Eu acho acha que o que empresário. Fala. a política faz parte da nossa vida. Você tem que ser político no seu casamento, você tem que ser político com os seus filhos, você tem que ser político com a sua família, você tem que ser político na sua empresa. Nada é. Então, mas o empresário, ele não tem condição de ser um político no aspecto de voto.
mas ele tem que ter exercer o seu poder e as suas ideias politicamente, indiretamente, né, muito forte. Ele tem que apoiar os bons políticos, ele tem que apoiar os bons governadores, os bons prefeitos, entendeu? Para que leve o país numa direção certa. Se dizer que o empresário não tem que se meter em política, está errado. O empresário tem que se envolver em política. Isso não significa que ele tem que concorrer a um cargo público, entendeu? Isso Não precisa. não precisa. Eu acho que se o cara for concorrer, ele tem que largar o empresário. Você não pode misturar as coisas, entendeu? Eu lembro quando o doutor Antônio saiu para governador, eu falei para ele, doutor Antônio, o senhor tem que se demitir da Votorantim. Ele ficou bravo comigo, mas não dá para misturar as coisas. Ou você é político ou você é empresário. Mas o empresário tem que exercer a política, porque os políticos eles precisam da visão pragmática dos empresários. Eles precisam ter, e o empresário tem que apoiar os bons políticos, porque infelizmente tem bons e maus políticos. Você acha que as características que fazem um bom empresário são as mesmas que fariam um bom político no legislativo? Eu acho, Sônia, é a história da Coca-Cola meio a meio, né? Eu acho que Conta essa história aqui. O que eu estava contando para a Sônia é que o equilíbrio que é importante, né? Eu, por exemplo, eu adoro Coca-Cola. Então eu misturo uma porção de Coca-Cola normal com uma porção de Coca-Cola zero. Porque eu tenho menos caloria e tenho o sabor da Coca-Cola normal e tenho um pouco de energia que o nosso organismo precisa que traz. Então, eu acho que o empresário ele tem um pragmatismo. Ele sente na ponta da linha o reflexo do que o legislativo está fazendo. E o legislativo, o legislador, ele traz para o empresário a sensibilidade política dele. Qual é o anseio? Porque a tendência do empresário, ele é, às vezes, de fazer a empresa ser sustentável, ela ganhar dinheiro, porque ele tem que pagar seus fornecedores, ele tem que pagar seus banqueiros, remunerar seus acionistas. Então, para não ficar uma coisa selvagem do empresário e uma coisa política demais, eu acho que a proximidade dos dois é uma coisa boa. Você estava falando, depois fugiu da minha cabeça e agora eu quero voltar, dos meus anseios, né? Do que eu Sônia, toda vez que eu investi com o objetivo de ganhar dinheiro, eu fiz bobagem. Eu acho que o lucro e a rentabilidade na sustentabilidade, ela é uma consequência de um trabalho bem feito. Bem feito. Ele é a consequência do negócio. Ele vem. Se você faz uma coisa bem feita, bem pensada, ela vem. Então, eu acho isso muito, muito importante. Eu acho que o empresário, depois que ele atinge uma certa posição, ele tem que dedicar uma parte dele à política, uma parte dele a ajudar a melhorar a assistência social. Binho, nós estamos terminando aqui nosso tempo. Tem mais um minuto. Eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para o nosso telespectador para esses tempos difíceis. Os tempos difíceis no nosso país, a gente vê em dois pontos, né? Primeiro é o problema da pandemia, né? E infelizmente nós estamos um pouco atrasados, mas eu acho que a vacinação vai aumentando. Eu acredito que no mês de junho, por aí, julho, começa a haver sobra de vacina no mundo e você vai poder aumentar a velocidade de vacinação. O Brasil tem uma capacidade de vacinação enorme, só não aumenta isso porque não tem a matéria-prima. E em isso vindo, você vai ver a economia voltar a rodar com mais tranquilidade, com mais desenvolvimento, vai voltar a geração de empregos, essas coisas todas. Agora, eu sou um otimista por natureza, né, Sônia? Então, é o que eu acredito que vai acontecer. E outro aspecto Tomara. é o aspecto... Hein? Tomara que não venha a cepa 27, 28, 33, né? Mas isso virá, mas a indústria farmacêutica
e a ciência deu uma resposta fantástica, nunca se fez uma vacina tão rapidamente, e eles vão se adaptando, até porque é o negócio deles. Se não vier a nossa cepa, eles não vão ter para quem vender as vacinas. Então, é como vacina de gripe, tudo. Você vai ter esse negócio da vacinação, você vai ter a vida inteira. Você vai ter a vida inteira. Aí E, tomara que seja esse o caminho. Tomara. e vamos ver se politicamente a gente faça as correções que tenham que ser feitas. E estamos aí pronto para trabalhar para o país. Eu sou brasileiro, sou amo o nosso país e estou aqui pronto para continuar investindo. Tenho projetos novos que depois, quando amadurecerem mais, eu te conto, não no aspecto empresarial, Quero em mas primeira mão, tá? tá bom, será um Tá negócio bom? muito bonito, muito bonito. Ok. Namastê, Ninho. Namastê. Obrigada. Tá, obrigado, vocês. Tchau, tchau. Tá.